Salve, salve, meu amigo que está escutando o nosso podcast aqui é Rafa Souza falando. Está começando a nossa análise do GP do Brasil, a penúltima corrida do campeonato 2017 de Fórmula 1. Então vamos dar boa noite para o pessoal que está aqui presente e também aos nossos amigos William Rodrigues, Rui Vargas e Murilão. Boa noite, pessoal. Fala galera, ligada na nossa live, sejam sempre mais bem-vindos a mais uma live no Auto Octanagem Brasil. Vamos falar aí sobre o Grande Prêmio do Brasil, a despedida final do Felipe Massa. Felipe Massa que foi considerado o melhor do resto, né? Que assim, tirando Mercedes, Red Bull e Ferrari, ele chegou na 7ª colocação, duelou com o Alonso a corrida toda e fez um corridão. E foi legal a mensagem do Felipinho no final da corrida, mas vamos falar sobre isso. Um abraço, valeu! Boa noite, galera, para todos vocês aí que estão ouvindo aqui a nossa live, que como vocês podem ver também, da mesma forma como o Will falou, dessa impressionante e comovente despedida do Felipe Massa aqui em Interlagos, tivemos aí a confirmação do vice-campeonato pelo Vettel, decepção do que o Bottas mostrou, ou que ele não mostrou, que também a gente vai falar, mas no final das contas foi um GP bem satisfatório, teve emoções para todos os gostos. Um abraço a todos. Salve, salve galera! Vamos falar um pouco aí do que foi o Grande Prêmio do Brasil, problemas em torno do autódromo, uma corrida meio monótona aí dentro da pista, mas muita gente falou que foi apenas uma corrida para cumprir tabela, então não sei se isso tem a ver ou não. Valeu! É isso aí. Enquanto você assiste aí a largada, vamos falar um pouquinho sobre sábado, que foi em relação ao treino. O primeiro lance de destaque foi o Hamilton errando no Q1 e ele bateu feio ali no laranjinha, não participou do restante das sessões, largou dos boxes e terminou numa ótima 4ª posição. Em relação ao treino classificatório, vocês acham que foi um relaxo do Hamilton, ele forçou demais ou foi algo normal, assim, acontece? Como vocês enxergaram? Vou curto e grosso. Tem gente que fala que o Hamilton relaxou, tem gente que fala que foi erro dele, mas ninguém viu que o carro ele bateu no chão. A hora que ele apoiou no laranjinha ali, o carro bateu no chão e ele acabou perdendo o controle. Então, eu acho que não foi erro dele, foi um causuísmo. Eu também não acho que possa ter sido um erro dele, porque não só o que o Will falou, mas também justamente pelo fato da temperatura estar baixa, os pneus frios. O Hamilton ele é um cara cauteloso, eu duvido que poderia ter sido um erro bobo da parte dele, não foi realmente. Acho que tem jeito realmente de ter acontecido, dele ter passado em cima da ondulação da pista, que acabou ocasionando esse acidente aí que deixou ele para largar em último lugar. Eu acho que foi um incidente de treino aí, que nem o Will mesmo falou. Dá pra ver no replay que o carro deu aquela apoiada no chão, então perde um pouco de aderência, passa reto e perdeu, na verdade perdeu a traseira, né? A hora que perdeu a traseira foi corrigir, perdeu tudo. Foi um incidente, a meu ver, não foi culpa dele, não errou, e tornou a corrida um pouco mais divertida no domingo. Só complementando, falando um pouquinho sobre o Hamilton, pra mim, o cara da corrida, que corridaça que ele fez, ele veio passando um por um, não tomou conhecimento, que corridaça dele, pra mim eu acho que foi a melhor corrida dele do ano. Realmente eu também sou da opinião que ele não foi um erro dele ali mesmo, ele forçou, mas não... ali é uma curva crítica, todo mundo sabe, o carro bateu no chão, perdeu a aderência, despressionou e ali sem chance, né? Laranjinha é assassina mesmo de carro. E como o Will falou, foi bem bacana ver ele fazendo a corrida de recuperação, a gente já vai falar mais sobre isso, né? Teve o safety car também. Só um outro assunto rápido aí, que tivemos a declaração do Felipe Massa, né? Que comentando sobre as eras da Fórmula 1, falou que principalmente na era do Senna era muito chata e gerou bastante polêmica, haterismo pela internet, coisa que ele já deve estar acostumado. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre a declaração do Massa? Vou só
pontuar uma coisa aqui, Rafa, sobre isso que você falou. Muita gente vai discordar de mim, mas assim, eu acho que tem muita gente nesses grupos, principalmente nos grupos de Fórmula 1, que não tem interpretação de texto. Se baseia somente pela manchete da notícia e não tem a preocupação de abrir o texto, ler com calma, interpretar. Só isso. O povão brasileiro, infelizmente, não tem muita gente não sabe interpretar texto. Se vai guiado só pelo título da matéria. Eu também achei que o grande problema que acontece com a onda que a gente vê atualmente na internet, não só do reiterismo, mas as pessoas infelizmente acabam entrando um na onda do outro. É um absurdo isso. Gente, ele foi claro no que ele estava falando. O que ele estava falando, né? Ele em nenhum momento ele desprezou o Ayrton. O que ele estava falando é que o que existia era a falta de competitividade na época. Ou seja, só quem conheceu o Senna depois que ele morreu, é que não lembra que na época de 1987, 88, tinham corridas, por exemplo, em que o primeiro colocado, no meio da corrida, já tinha dado volta de vantagem em cima do sexto, do quinto, do quarto, sabe? Era isso que ele estava falando, a falta de competitividade. Em nenhum momento ele menosprezou o Ayrton e ninguém mais. Infelizmente, o pessoal... Sem comentários, infelizmente o pessoal acabou indo nessa vibe e só mostra o quanto que o povo está atrasado em matéria de não só interpretação de texto, mas até de respeito por aqueles que já estiveram no degrau mais alto do automobilismo. Você é curto e grosso, eu concordo com o Felipe. Uma temporada em que um carro ganha, só deixa de ganhar uma corrida, não ser chato, então não sei, né? Não vou prolongar no assunto. Isso, 15 de 16. E só porque errou, né? Porque foi afobado, uma das poucas vezes, né? Que você não foi afobado. Exatamente. Então, se aquilo não era chato, então eu não sei o que era. Tá? Então, não, sem dar muito pano pra manga. Bem, vamos falar da corrida. Você tá vendo aí, o Van Dorn abandonou, não sabia pra onde ia, coitado, tava mais perdido que barata tonta. Tivemos um incidente ali na saída do S do Senna, onde se envolveram... Tivemos ali o Van Dorn, o Magnussen, também tivemos o Ricardo, lá no Laranjinha também tivemos outro incidente, se eu não me engano. Quem que foi mesmo, pessoal? Foi o Grosjean no Laranjinha? O Grosjean e o Ocon. Grosjean e Ocon, né, que teve sua primeira corrida ruim, né, mas depois de muitas provas, e toda essa situação gerou o safety car. A gente vai estar comentando, mas inicialmente Magnussen envolvido em mais uma catástrofe automobilística ali, bateu no Van Dorn, que bateu no Ricardo, que rodou e fez uma ótima corrida de recuperação, mas o Van Dorn acabou a corrida ali. O que vocês acharam do lance? Magnussen culpado ou enxergam de outra forma? Van Dorn abandonou, não. O Van Dorn foi tirado da corrida pelo Magnussen. E quase que o Magnussen tira o Ricardo também. Não entendo como um cara desse, uma anta dessa, ainda tá na Fórmula 1. Incrível. Ele tirou o Van Dorn, quase tirou o Ricardo. Ele conseguiu quase tirar dois. Na realidade, tirou um e quase tirou o outro. E o Grosjean? O Grosjean, o Ocon passando quietinho pelo lado, o Grosjean perde a traseira do carro e joga o Ocon lá na casa do caramba. Sinceramente, que corridinha dos dois da Haas, hein? Viu? Sinceramente. Pois é, eu acho que o infeliz, o Magnussen, acho que ele deve estar vendo muita NASCAR, assim, sabe? Que ele vê que na curva de um oval acaba ficando 3 carros lado a lado, assim, o que o pessoal chama de three wide, né? Acho que ele se inspirou numa dessa e quis dar uma desperto, justamente na curva do Sol, onde 2 carros já é bem complicado, embaçado para contornar a curva e entrar na reta oposta. Ele ainda achou que poderia enfiar o carro ali e fazer 3, um absurdo realmente. O que essa tranqueira aqui na condição da Fórmula 1 conseguiu fazer. E aí depois o Grosjean mais pra frente ainda conseguiu também fazer a arte dele. Por incrível que pareça, foram 2 trapalhões da mesma equipe. A Haas, infelizmente, não tem nem o que dizer a favor deles. Os dois conseguiram, em questão de segundos, assim, acabar com algumas corridas. A do Van Dorn, no caso, e a do Ocon, absurdo. Lamentável, cara. Lamentável o que esses dois fizeram. Eu acho que a galera da Haas devia fechar a porta lá em Abu Dhabi daqui 2 semanas e falar, galera, vamos passar por uma reciclagem, tá? Vem aqui vocês dois, senta aqui. Ó, é assim que pilota, vem aqui, vamos conversar. Eu não sei o que o Magnussen tá fazendo na Fórmula 1, começa por aí.
né? O Grosjean tudo bem até para desenvolvimento do carro e tal, beleza. Mas, velho, eu daria um ultimato nele. Só, ó, temporada que vem, meu, vocês andam na linha, a gente perdeu muito ponto por causa de vocês dois, ponto é dinheiro, entendeu? Então, fala, ó, ou vocês andam na linha ou a gente vai ter substituição no meio da temporada, igual a Renault fez aí, a Toro Rosso, e é isso aí. Bem, o safety car terminou na abertura da sexta volta e nesse momento o Hamilton já estava na posição 14, levando em consideração que ele largou na 20ª posição. E vocês acreditam que o safety car foi essencial para a corrida do Hamilton? Porque eu penso que sim, e também queria destacar que corrida do Hamilton de recuperação. Chegou a um momento que toda volta ele ultrapassava, era certeira, toda volta ele ultrapassava um piloto, até ele chegar no Pérez, se eu não me engano, que ele demorou um pouquinho mais de uma volta. Merecida a corrida de recuperação dele, mas vocês acham que teve muita influência do safety car ou ele ia dar esse show aí de qualquer forma? Sem dúvida que o safety car influenciou. Por quê? Embolou todo mundo. Facilitou pra ele. Ele tava na P14, ele tava em 14º colocado, a hora que teve o safety car, e embolou todo mundo. Facilitou a vida dele. E eu falei agora há pouco, e reafirmo, que corridaça que ele fez. Que corridaça que ele fez. Ele veio de último, passando um por um. Tá certo que passar Ericsson, passa Sauber, passa Haas, não é muito lá mérito. Mas teve um momento que ele tava liderando a corrida. Ele largou com os pneus macios, né, os pneus de composto médio, pode-se dizer assim, e veio passando um por um, como o Rafa bem disse. Mas assim, eu acho que o safety car foi uma ajudinha que ele recebeu aí, que acabou embolando tudo e facilitou para ele. Pois é, não só o safety car também ajudou para que ele pudesse chegar junto deles, porque ainda por cima teve não só o fato dele não ter feito tempo no quali, mas também, segundo disseram, ele também aproveitou e mexeu em algumas peças do câmbio também, né? Então nessas ele, como não podia ir mais para trás do que 20ª posição, então ele pegou e largou dos boxes. Então realmente ele teve que deixar todo mundo passar para que então ele pudesse largar dos boxes. E realmente não teve outra. Ele acabou realmente sendo beneficiado nesse sentido, sim. De qualquer forma ele ia dar o show, é verdade, mas o safety car, de certa forma, fez com que esse show fosse, de certa forma, antecipado. Grande show do Hamilton, mas o safety car deu uma pequena mãozinha para ele. Concordo com vocês, né? O safety car deu uma ajuda no começo, antecipou o show dele, na verdade. Mas se a gente parar para analisar, ele fez... acho que mesmo com o safety car... desculpa, mesmo se não houvesse o safety car, ele chegaria em quarto, né? A Renault, depois a gente vai falar... Depois a gente ficou sabendo que hoje trabalhou com... Quer dizer, a Red Bull trabalhou com o motor Renault numa faixa de segurança, né? Por isso que eles não renderam como a gente está esperando que fosse render. Então ele chegaria em quarto de qualquer maneira. Mas o safety car adiantou um pouco isso, né? Fez com que ele talvez pudesse... que ele tivesse chance de brigar pelo pódio, em termos, né? Mas eu acho que, assim, foi uma corridaça, foi, claro, com certeza, mas, ele tem o melhor carro na mão, ele e o Vettel são os dois melhores pilotos da atualidade, então eu acho que ele fez o que qualquer bom piloto faria com uma Mercedes na mão. Lógico, a gente reconhece, fez uma puta corrida, pô, sem sombra de dúvidas. Mas, não fez mais do que obrigação. Tá dando uma tumultuada já. Bom, o Murilo falou da Red Bull, só queria pincelar um negócio rapidinho aqui. A Toro Rosso meteu a boca no trambone nos motores Renault, hein? Deu treta, hein? Final desse... Treta! É bem final de casamento isso daí, viu? Que a Toro Rosso soltou uma nota publicamente dizendo assim: a Renault estaria supostamente sabotando os nossos motores, tal. Balelinha, viu? Historinha pra minha cabeça, viu? Esse assunto aí foi tenso. Do lado a Renault falou que a Toro Rosso não sabia cuidar do motor, o modo que estava usando, e a Toro Rosso falou que não tinha nem peça de reposição da Renault. Chamou a Renault de mecânica de esqui, né? Falou que não tinha nem peça para colocar no motor novo, que ela tinha que usar peça de motor antigo.
e por isso Isso que tinha porque tanta a equipe falha. satélite da Red Bull, né? A Red Bull tá criticando a equipe satélite, né? A desenvolvedora, né? Olha que legal. Enfim, deu treta. Deu treta pra caramba isso aí. E é bem coisa de fim de casamento mesmo. Eu quero ver se essa Honda começa a andar. Daí a gente vai rir bastante. Vamos falar sobre o próximo tópico, que é em relação à Ferrari, que fez uma ótima prova. Vocês acreditam que o calor teve influência no ritmo do Vettel, principalmente? Ou vocês acham que realmente o Brasil casou com o carro da Ferrari e, independente do clima, seria a vitória vermelha lá? Bom, se a gente levar em conta de que numa das corridas que o Vettel conseguiu terminar, tinha sido na Malásia, e que lá também é calor, ele tinha terminado em quarto lugar, não sei, até pode ser que tenha tido alguma influência assim, mas eu acho que na verdade foi mais aquele dia em que deu tudo certo para a Ferrari. A Eurocobaca deu um tempo, não sabemos até quando, não sei se ainda a Abu Dhabi ainda vai ter a despedida dela, mas de qualquer maneira eu achei que foram duas coisas que aconteceram, mas eu acho que em menor parte ao clima quente, eu acho que em maior parte a competência da Ferrari, que inclusive até o Vettel acabou agradecendo a todo mundo no final. Eu acho que foi um pouco de tudo que nem o Rio falou. Eu acho que o calor sim favoreceu. A Ferrari tem um ritmo de corrida muito bom, teve durante o ano e tal. E nessas condições meteorológicas, a gente sabe do bom desempenho do carro da Ferrari. Aliado a isso, acho que o Vettel utilizou um pouco da sua experiência em Interlagos. Acho que foi a terceira vitória dele, se não me engano, aqui. Impôs um ritmo de corrida bom e a gente viu, até posso dizer, no final da corrida, o Hamilton tentando ultrapassar o Kimi e você viu que o pessoal está reclamando que o Bottas não atacou o Vettel. Na verdade, eu acho que a turbulência desses novos carros também prejudica um pouco a ultrapassagem em carros meio parelhos, né? Que nem o Hamilton tinha o melhor carro, veio ultrapassando todo mundo sem muita dificuldade. O Massa ultrapassou o Alonso na subida sem muita dificuldade. Como os dois carros são meio parelhos, estavam em condições semelhantes de corrida, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que isso acabou também favorecendo o Vettel e a Ferrari a chegar à vitória. Aproveitando a onboard do Ricardo, eu quero até fazer um comentário, não sei se vocês compartilham da mesma opinião, mas para mim o Ricardo é o melhor piloto do grid no quesito pedal de freio. Fenomenal, Rafa. Cara, o que esse cara faz na frenagem, ele freia pra lá do Deus me livre. Ele é arrojado pra caramba. Cara, o estilo que ele vem, ele entra na curva, ele disputa até o último milímetro. Eu sou fã dele também, né? Eu curto o estilo de pilotagem dele. Cara, ele dá uns mergulhos muito loucos e o que mais me chama a atenção é que ele não trava o pneu, cara. Ele freia depois do cara que tá na frente, o que passa ele não trava o pneu e sai bem na curva. É o verdadeiro kamikaze do bem aí, né? Tipo o Koba, né? Que ia lá e matava todo mundo. Mas enfim. E lá veio o Hamilton, diz Balilão Bueno. Saudades do Mestre Koba, viu? Eu sei que você ia falar assim, Rafa. Lá vem o Hamilton descendo o morro da Vassavelina. Taca-lhe pau. Vamos falar um pouquinho sobre a Williams, né, para alegria do nosso Murilo, e teve um fim de semana bem diferenciado. O Felipe Massa, como a gente, acho que até em maioria a gente já concordado, o Felipe Massa ia retomar as rédeas da situação em relação ao Stroll no Brasil, e ele brilhou o final de semana inteiro. Ele fez uma ótima classificação, Q1, Q2, Q3, foi um pouquinho prejudicado, mas enfim... largou como é de costume muito bem e fez uma corrida, ao meu ver, como vencedor dos carros normais, né, de gente humana ali. O que vocês acharam do fim de semana do Felipe Massa? E enquanto o Stroll, né, fazendo paralelo aí, totalmente perdido, sumiu, ninguém ouviu falar dele durante o fim de semana inteiro. Bom, o Stroll ele teve mais perdido em Interlagos que surdo em dia de bingo. Fato. O Massa ele foi muito bem no final de semana. Assim,
E, inclusive, acho que até a Mariana Becker, se eu não me engano, na transmissão, ela comentou que o Massa, ele comentou assim pra ela, assim, que ele queria chegar no pódio, na última corrida em casa. Que ele tava com muita vontade, muita gana. E realmente, ele demonstrou que ele tava com muita vontade, muita gana. Mesmo com a Williams, que é um carro horrível, falar bem a verdade, só não é pior que McLaren e Sauber. Mas assim, a Williams é horrível e assim, ele tirou leite de pedra nesse final de semana. Ele fez uma corridaça. Pra mim, acho que foi a melhor corrida dele no ano. Realmente, a corrida do Massa foi fenomenal. Eu até arriscaria dizer que, de certa forma, acho que tá certo que as características do circuito também são diferentes, mas acho que equivale até a que ele fez em Baku, que também, se não fosse aquele amortecedor, ele estava realmente indo muito bem por lá. É aquela coisa, né? O Massa, ele tinha esse compromisso, aliás, não só com ele, né? Mas acho que com a torcida em si. Acho que ele pensou, putz, ter me despedido no ano passado, ter batido o carro naquelas circunstâncias, tá certo que foi emocionante depois, todas as equipes cumprimentando ele quando ele chegou nos boxes, até foi bonito de ver, mas acho que não tem nada como você cruzar uma linha de chegada, terminando uma prova na zona de pontuação e ainda por cima duelando contra um bicampeão mundial, que é o Fernando Alonso, né, que depois do final foi aquela imagem linda, que depois quando ele foi chegando com a Williams, o Alonso já estava fora do carro e aplaudiu ele conforme ele vinha chegando naquela parte. Porra! Oi? Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos! Foi muito bacana, sabe? Acho que foi bem isso mesmo. Acho que foi méritos pro Massa, realmente, como dizia o Galvão Bueno, ele foi com a faca nos dentes, amigo. Mas foi bem por aí, foi bacana se ver. Agora, quanto ao Lance Stroll, foi terrível ver ele simplesmente enquadradando o pneu conforme ele pisava no freio, ele travava tudo. Depois, no final, ele teve que fazer 2 paradas nos boxes, porque o traseiro esquerdo também furou, porque o traseiro esquerdo foi o dianteiro esquerdo, agora que eu esqueci. Mas, nossa, foi aquela coisa absurda de se ver, sabe? Ele parece que ele estava jogando, sei lá, automobilismo virtual pela primeira vez. Sabe, foi terrível, seria uma coisa daquela. O piloto, tá certo, o cara é novo e tudo mais, mas, tava terrível. E sem contar os rádios também, que ele tá trocando com a equipe. Aquilo era lamentável de se ouvir, cara. Não dava pra encarar. E o pessoal ainda ficava tirando onda. Stroll tá melhor que Massa. Para, gente, por favor, né? Menos. Parabéns, Massa. Cara, eu acho que o Massa, ele devia ter corrido assim o ano inteiro, Pô, fazia tempo que a gente não viu o Felipe correr dessa forma. Eu acho que, lógico, tudo. Como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Tudo. Puta, me fugiu a palavra mesmo. Fez com que isso acontecesse, na verdade, né? Aposentadoria de verdade agora, correndo em casa e tal. Ele manda muito bem. Se eu não me engano, teve treino livre que ele chegou a andar em quarto, cara. Entendeu? Então, isso, Will. Tudo conspirou a favor do Massa. Andou muito bem, foi muito consistente o final de semana inteiro. E falam realmente que Interlagos, embora muita gente não ache, é um traçado bastante seletivo, né? O Stroll não se encontrou em momento nenhum no final de semana. Travou pneu, andou no ritmo fraco. Lógico, também então vou levar em consideração que ele precisa trocar caixa de câmbio. Mas antes disso, ele não estava andando muito bem, não. O Felipe está de parabéns, fez uma corrida gigantesca, a meu ver. Voltou a ultrapassar o Stroll em termos de pontos. Todo mundo estava batendo a tecla. Vai perder o Stroll, tá lá. Enfim. Eu acho que as críticas ao Felipe que ele veio sofrendo esse ano são totalmente infundadas, né? Agora eu quero só ver o que a Williams vai fazer ano que vem, ser um piloto para desenvolvimento, né? Vamos ver quem eles vão trazer aí, né? O Will, você quer falar alguma coisa? Bom, já aproveitando que o assunto é o Massa, eu queria fazer um desabafo, um apelo aqui. Eu andei olhando muito nos grupos de Fórmula 1, qual eu participo. E o seguinte, eu postei inclusive o vídeo do rádio do Filipinho no final da corrida, mandando uma mensagem pro pai e tal. Aí eu li vários comentários assim, já foi tarde, perdedor, não sei isso, não sei aquilo, criticando o cara. Eu gostaria de dar um recado pra vocês, gostaria de mandar um alô pra vocês, uma mensagem. Se o cara que é assim, ganhou várias corridas, o cara é respeitado na Sauber, legal, ajudou a estruturação da Sauber, pegou uma fase legal, pode-se dizer assim.
O cara é respeitado na Ferrari. O cara é idolatrado em qualquer pista que ele vá. O cara que chegar em Monza, ele é idolatrado, ele é aplaudido pela torcida da Ferrari inteira, a torcida italiana. O cara que é vice-campeão mundial. Tá certo, ele foi campeão por 38 segundos, mas beleza. No Brasil, infelizmente, o segundo lugar não tem o mesmo valor que o primeiro. E brasileiro, infelizmente, tem alguns que preferem valorizar mais o que vem de fora do que aqueles que estão aqui dentro. Eu gostaria de mandar um recado para vocês que criticaram o Massa. Olha, a hora que vocês tiverem várias vitórias, andando na equipe mais pioneira da Fórmula 1, a hora que vocês tiverem aí quase 300 corridas no currículo, vitórias, pole positions, voltas mais rápidas, vocês se comparam com ele e aí vocês podem falar alguma coisa. Por enquanto, vocês aí que ficam criticando só na frente do computador e que não faz nada, fica quietinho aí e vamos aplaudir o cara. Que isso, hein? O Will full putaço, hein? Mas Pistola. Pistola, mas tem fundamento, cara, sabe? Porque o canal oficial da Fórmula 1 lá no YouTube soltou um vídeo dos melhores momentos dessa etapa do Brasil. E, cara, você precisa ver o carinho dos torcedores estrangeiros. É tipo, pô, Massa, você é uma lenda, ou uma legenda, né, pro Reginaldo Leme, né? Não sabe traduzir. Cara, você vai fazer muita falta pra Fórmula 1, você é o cara, pra mim você é o campeão do Brasil, não sei o quê. Cara, quanta mensagem bacana assim que a gente vê por parte de gente de fora do Brasil, e aqui, tipo, o cara é estraçalhado mesmo, e tipo, sem dó, né? Como o Will falou, concordo com ele, não... Infelizmente o brasileiro não tem espaço pro primeiro colocado. Pô, eu lembro que a torcida italiana ovacionava o Fisichella apanhando pra Ferrari lá em 2009, não tava correndo nada, mas realizou o sonho de correr na Ferrari e todo mundo amava o cara por isso. Enfim, cada país com sua cultura que merece, né? Vamos... Até me perdi aqui, que eu fiquei full pistola também, não tanto quanto o Will, mas... eu queria falar uma coisa... Rafa, desculpa, Diga. mas assim, não tem como não ficar puto, cara. Me irrita, cara. Esses haterzinhos de meia tigela aí, cara, que é facinho ficar só na frente da televisão, criticando, falando isso. Vamos botar um caboclo desse dentro de um carro de Fórmula 1 pra andar a 350 km por hora, que eu quero ver se o cara tem coragem de fazer coisa melhor. Coloca no simulador, Will. Não precisa nem colocar. Coloca no simulador realista, vamos ver o que ele faz. Leva ele na piloteca e fala, você tem 15 minutos. Faz isso aí. Um comentário rápido, até fora da pauta, que eu percebi que foi só no GP do Brasil, a não ser que vocês me corrijam, que foi o HUD ali, as informações de tela do GP do Brasil só atualizavam quando os pilotos fechavam a volta. Eu nunca tinha visto isso ao longo do campeonato. O Galvão Bueno chamou a atenção. Eu acho que mudou só aqui. Cara, O servidor do live time da Fórmula 1 tava no Acre, que tava demorando um ano pra atualizar? porque eu nunca vi isso. Assim, daí passava a volta, o Hamilton subia 2 posições de uma vez, assim, tava bem esquisito. O Galvão comentou, eu percebi também isso, e acho que foi só no GP do Brasil que a gente teve essa falha, assim. Mas é só um detalhe, não chegou a estragar, né, a experiência da corrida. Vamos ler um pouquinho dos comentários aqui, que o pessoal está comentando bastante aqui na live. O pessoal assistindo em peso, vamos lá. O João Júlio Manzi concorda que a era do Senna era chata pra caramba. O Cláudio Scarpello comentou que a diferença para as equipes era muito grande. Ele ainda deixa a pergunta no ar: será que a nova administração da Fórmula 1, né, a Liberty Media, em 2009 vai mudar alguma coisa? Eu acho difícil, né? A Fórmula 1 é um negócio muito engessado, mas com o tempo... A Liberty Media vai voltar no tempo? 10 anos atrás? 2009, Rafa? Nossa, 2019, perdão, gente. Foi mal. Eu não ia perder a piada. Tá certo. Não, eu não... li errado aqui. 2019, eu acho que é muito engessado, cara. Eles estão com algumas coisas, assim, na parte de mídia... social, pessoal participando mais, os fãs, né? Mas aí em questão de regra da Fórmula 1, a raiz ali é uma coisa muito difícil, porque se as grandes ali batem o pé, fazem biquinho, já engessa tudo de volta. Vamos ver. O Aquiles Moura, ele comentou que em relação ao que o Ricardo disse semana passada, Interlagos é uma pista lenta e curta, ou seja, o traçado é antigo e não acompanha as evoluções da Fórmula 1.
Lembro que Silverstone e Spa tiveram readequações para acompanhar a evolução. Bem bacana o ponto que ele levantou. Tem bastante gente que até queria ver algumas curvas antigas, né, da antiga Interlagos de volta. Talvez fosse uma coisa que, bem montada, pudesse ficar legal. E ele também deixa a pergunta: o que vocês acharam do recorde do Max Verstappen, pessoal? Voou, né, o garoto? Mais hora, menos horas, esse recorde ia cair. Fato. Esse foi o ano, viu? Não tava esperando nada. Mandou muito bem, muito bem, muito bem. O que me surpreendeu foi o Max Verstappen andando, quebrar o recorde da pista, viu? Parabéns. Boa. Eu tava esperando uma Mercedes quebrar o recorde. Não a Red Bull com motor em modo de segurança, mas tudo bem. Thiago Avelino. O Bottas achei muito fraco, sem riscos para o Vettel. Realmente, bastante gente criticou. Concordo plenamente. O Bottas na segunda metade da temporada é mais inútil que casca de abacaxi. É o segundão mesmo, né? Nem para brigar pelo vice ele tá conseguindo. Vamos ver. O João Júlio, ele discordou da gente em relação ao Ricardo. Ele acredita que ninguém chega perto do Hamilton em termos de frenagem. O Hamilton, pra mim, também é um cara muito talentoso na parte de frenagem, mas eu ainda fico com o Ricardo. Mas bem bacana a opinião do João. O Aquiles comentou: com a privatização quase certa, acredito que seria uma boa repaginada ajuda esses novos carros a darem sua potência total. Aliás, até concordo que o traçado não é agradável, é repetitivo e não oferece riscos de verdade. João Alberto comentou aqui do GP em Florianópolis, né, que é um rumor ainda, né, Will? Mas tem um tititi rolando aí. Viu, esse GP em Florianópolis aí, eu sou longuinho, só acredito vendo, viu? Que, sei lá, viu? Dizem que. Eu já ouvi falar que poderia ser no Beto Carreiro. Duvido. Eu duvido, sinceramente, eu duvido. Se sair de Interlagos, sai do Brasil. Eu vou chamar de rumor pra ficar legal. Aliás, não pode sair de Interlagos porque a FIA tem contrato com Interlagos até 2020. 2020, exato. Eu quero que vocês olhem quem que apareceu da Mercedes, aproveitando, olha a coincidência aí. Rubinho Barrichello dando joinha ali, tentando caçar a vaga do Bottas ali. Rubinho! Será que ele tava entregando o currículo pro Toto Wolff? Certeza. O Toto Wolff deu uma risada ali, mas sabe que ia acabar tendo brincadeira. Um abraço aí pro Rubens, participando aí do GP no box da Mercedes. Vamos lá. Olimar José fala que 2018 o Alonso vem com tudo. Carro novo, motor novo, vamos ficar de olho. A gente tá na esperança também que essa Mercedes venha bacana. McLaren, Rafa. McLaren. Hoje eu tô confundindo alguns nomes aqui. Tô pegando a doença do Luizão. Um abraço, Luizão. Arrume esse Skype, rapaz. Estamos sentindo falta de você aqui. Principalmente para falar da Williams. Bem, vamos seguir a nossa pauta enquanto o pessoal vai comentando mais aí e a gente dá mais uma repassada. Falando sobre a Williams, né, aproveitando o assunto, rumor que a equipe já teria fechado com o Robert Kubica. Vocês acreditam que seja verdade? Vão fechar mesmo? E caso fechem, vocês enxergam como uma boa aposta? Porque tem algumas notícias positivas e outras até negativas, como a Renault enxergou o último teste dele, que aparentemente não foi tão positivo assim. O que vocês acham de Kubica na Williams? Fechou ou não fechou? Bom, há quem diga, segundo informações do Canal Plus da França, o Kubica ele teria conseguido um patrocinador, um aporte financeiro já para estrear em Abu Dhabi e para fazer a sequência na temporada em 2018 na Williams, para ser companheiro do Lance Stroll. Sinceramente, eu gosto do estilo de pilotagem do Kubica. Kubica, sei lá, entendam como vocês quiserem. Mas assim, ele tá limitado motoramente. Depois do acidente do rally que ele teve lá na Itália, acho que em 2011, se não me engano, ele tá limitado motoramente. Tem umas imagens
inclusive vou pedir para alguém da nossa equipe aqui colocar na nossa live aí, uma imagem do braço dele, como que ficou. Ele ficou muito deformado, praticamente ele perdeu o braço direito. Ou seja, o próprio Massa falou assim que os carros de hoje em dia são muito mais difíceis de se pilotar. Os carros de hoje em dia exigem muito mais fisicamente do piloto. E assim, eu sinceramente acho que é uma aposta arriscadíssima do Kubica, e eu sinceramente acho que o Toto Wolff vai tentar enfiar o Verlaine na Williams. Olha, eu também não sei dizer assim com 90% ou até 100% de certeza se realmente o Kubica ele vai se dar bem na Williams. Assim como eu falou, eu também sou fã desse polonês. Eu acho que ele, na época que ele estava na Fórmula 1, ele realmente corria que era um absurdo. Ele é arrojado, ele tem a gana realmente ali que você percebe que os grandes pilotos têm. Era muito bacana de vê-lo disputando posições assim, até quando ele ganhou, né, no Canadá. Por enquanto, se for o caso, a única vitória dele na Fórmula 1. Mas eu também não sei dizer até que ponto que o que os carros de hoje exigem em termos de condicionamento físico para os pilotos realmente vai fazer com que ele tenha uma performance que seja, sei lá, nota 6 e 10, por exemplo, eu diria. Então não dá para saber até onde que ele pode não só seguir o mesmo ritmo dos pilotos que estão hoje, ou demonstrar algo mais além ainda para poder fazer valer o investimento dele. Vocês me corrijam se estiver errado, por acaso é o Nico Rosberg que está gerenciando a carreira dele, não é isso? Sim. É, isso mesmo. Então, bom, aí também vai ser outra coisa, né? A gente não sabe até que ponto que o Nico Rosberg também vai provar que consegue dar ponto sem nó. Então ele também, o próprio futuro dele como manager, digamos assim, né, de algum piloto ali, também está em risco. Então são grandes apostas. Mas realmente, se o Kubica entrar na Williams só por aporte financeiro, eu sinto muito, vai ser uma grande decepção. Vamos aguardar. Eu tô torcendo, de certa forma até torço pro Kubica, mas ainda são só especulações. Eu quero ver como é que o polonês Narigudo vai se dar bem na pista. Narigudo, uma forma respeitosa de dizer sobre ele, mas que o cara é muito bom, ele é muito bom. Os Narigudos da Fórmula 1 detonam. Enquanto o Murilão vai falar, eu só vou aproveitar aqui que o Will até comentou. Uma imagem aqui não está na melhor resolução do mundo, mas eu vou dar um detalhe aqui no como está o braço do Robert Kubica para o pessoal ver como realmente o dano foi gravíssimo. Pode mandar ver, Murilo, enquanto eu coloco aqui para o pessoal dar uma analisada. Bom, eu assim, tem que nem o Will falou das informações aí e tal. Hoje o Kubica colocou uma foto no Instagram na frente da Williams, do motorhome da Williams, tudo. Então eu acredito que tem alguma coisa fechada já. Ele não corre em Abu Dhabi, lógico, no lugar do Felipe, mas num dia depois da corrida, nos testes de pneus da Pirelli, ele já está escalado pela Williams. Então ele correu no simulador com as especificações do carro desse ano, disseram que os testes foram legais, e aí ele vai agora ao vivo, né? Vai testar o carro, muito bem. Torço pelo Kubica, acho que seria legal ver ele andando novamente na Fórmula 1. Sim, muito legal, bacana, tá. Mas, como eu já comentei com algumas pessoas algumas vezes já em alguns fóruns aí, como profissional da saúde, eu vejo assim, e o Brasil está muito lesionado, muitos pilotos esse ano ganharam ganharam muita massa muscular. Então eu não sei até que ponto o Robert Kubica ele consegue ganhar massa muscular nesse braço, manter 2 horas de pilotagem em alto nível, né? Do jeito que esses carros de hoje demandam essa necessidade. Então eu não sei se seria o nome mais ideal, mas torço por ele. E queria aproveitar aqui o ensejar, vou mandar um abraço aí pro Luan Giraldi e falar, pô, minha foto não tá tão feia não, cara, pô, valeu. Vamos voltar aqui para quem ainda está vivo, né, que não sofreu com a falta de oxigênio do nosso querido Robert Tiro na nariz do Kubica da tela aí, pelo amor de Deus, cara, que até eu fiquei sem ar aqui. Mas vocês viram a situação do braço, realmente crítica, né? Assim, só que eu não vejo o Robert como um desenvolvedor para Williams. Eu acredito que tem que ter o piloto
pagante ali, que seja, né? Que é o caso do Stroll. Mas seria interessante o outro piloto que ele tivesse uma noção mais afinada de desenvolvimento. Eu acho o Robert ele muito rápido, acredito que é um ótimo piloto, mas não sei se ele tem o feeling para levar o Williams para os grandes dias novamente. Mas Concordo, Rafa. vamos ficar na expectativa, né? Até pelo tempo, longe, ele tem que se readequar à regra, como que o carro se comporta, quais são as mudanças, porque o cara se basear o desempenho dele em uma sessão de treino, putz, de 1, 2 horas, não sabe, não dá pra dizer como ele vai ser durante o ano inteiro. Vamos esperar e ver. Vamos seguindo aqui a nossa pauta. A Red Bull com desempenho abaixo do esperado, vocês acreditam que foi um motorzão, a pista com subida aí, prejudicou muita equipe, ou foi dentro do que é a Red Bull em 2017? Eu diria que teve algumas coisas ali que a gente tem que levar em conta em termos assim de desempenho. Uma delas, por exemplo, é quando, acho que foi mais quando a prova estava com 2/3 já percorridos. Eu lembro que num dos rádios, o Max chegou a dizer que quando ele entrava na curva do sol, ele disse que o carro dele ficava meio desalinhado, ele não conseguia endireitar o carro para pegar a reta oposta. E segundo o que foi dito ali, dizem que estava tendo um vento muito forte, que estava desorientando os carros naquele momento. Então acho que por esse lado eu creio que isso já está acontecendo até com o Max, mas eu creio que deve ter havido alguma outra desregulagem por parte dele. Eu não acho que a Red Bull tenha ido tão mal assim, afinal de contas o Daniel Ricciardo ele fez uma excelente prova de recuperação. Então acho que dentro do possível ali, se não fosse aquela embolação que aconteceu, que o Daniel Ricciardo infelizmente foi vítima, como já comentamos no comecinho aqui da live, eu acho que ele até poderia ter tentado alguma coisinha a mais ali, sabe? Mas eu acho que deve ter acontecido realmente alguma falta de preparo, talvez algum detalhe mais técnico que, junto com tudo isso, deve ter impedido que a Red Bull tivesse tido um desempenho melhor. Na verdade, o que eu li hoje, eu realmente achei que as subidas e descidas de Interlagos poderiam prejudicá-los, mas o Max Verstappen bateu o recorde da pista, né? Mas o que eu li hoje é que a Red Bull andou em modo de segurança, por causa dos problemas dos motores Renault no México. Então isso faz um pouco de sentido, né? Levando em consideração que depois do México o Brasil é a segunda pista com maior altitude no campeonato. E isso poderia ter um efeito negativo em cima desses motores complexos e sensíveis, né? Então eu acho que foi isso que deixaram as Red Bulls um pouco para trás. Seria legal se eles pudessem andar com toda a potência, mas acho que eles preferiram correr de modo mais ameno, mais controlado. Vamos falar sobre Alonso e a McLaren, que ele teve uma boa corrida, ele ficou pressionando o Felipe Massa boa parte da prova, tanto no início como ao final da prova. Vocês enxergam como uma evolução da Honda? Porque assim, rapidamente a minha opinião, eu acredito que ele fez uma boa prova, mas se a gente parar para analisar, ele terminou 1 minuto e 10 atrás do Vettel, né? Então acho que a evolução foi ali no meio do pelotão, né? Realmente perto da McLaren que a gente tinha, mas não vejo com grandes olhos assim para 2018. Vocês acham que o que vocês acham dessa evolução e se ela acaba sendo uma luz para Toro Rosso ano que vem? Bom, a McLaren nesse final de semana, só para vocês terem um efeito de comparação, ela teve o pior speed trap num ponto de Interlagos, lá, o pior speed trap de todos. Enquanto, se eu não me engano, o Massa ele estava chegando a 334 num ponto lá, o Alonso ele estava chegando a 316 e o Van Dorn chegando a 315. Isso prova que no qual ele tirou leite de pedra para largar na 7ª colocação. Subir para 6º, sendo beneficiado pelo, acho que o Ricardo, né, que teve que trocar componentes do carro. Assim, eu acho que o Alonso fez uma ótima corrida, pela atual situação, a atual conjectura do carro que ele tem no momento atual, é uma evolução tardia da Honda. Eu acho que a Honda já virou a chavinha e está pensando em 2018. Vamos ver como que a Honda vai se comportar na Toro Rosso e vamos ver como a Renault vai se comportar na McLaren. Eu também encaro com uma certa precaução, assim.
esse bom desempenho da McLaren. Para a final de campeonato, o pessoal sempre pensa, final de campeonato agora, enfim, a McLaren está andando bem, mas bem nas possibilidades, nos próprios recursos que eles ainda têm. Então, o futuro, 2018, vai ser uma incógnita. O Alonso foi muito bem? Foi muito bem, com certeza, poxa. Não dá pra gente desmerecer como que ele conseguiu realmente andar bem com esse carro. Então, méritos do Alonso também. Mas eu também não vejo assim uma grande evolução por enquanto. Vamos aguardando que vem, embora meu otimismo assim não esteja assim tão exacerbado. A McLaren andou muito bem esse final de semana para as condições de carro e motor, de motor que tem, porque a gente não consegue muito analisar o chassi da McLaren, né? Foi bem em Mônaco, foi bem em Baku. É um chassi que parece ser de qualidade, mas o motor, infelizmente, não tem muito peso na Fórmula 1. Ainda mais Interlagos, que é uma pista com subida e descida, e também tem altitude em relação ao nível do mar, que também precisa ser levado em consideração. Acredito que houve uma evolução, sim, mas uma evolução dentro da McLaren, dentro do motor Honda, nada em termos de ganho perto de outras equipes, acredito eu. Mas eu acho que não deixa de ser uma luz para a Toro Rosso, sim, porque a Toro Rosso ano que vem tem motores Honda, então eu acredito que não vai passar tanta vergonha a Honda o ano que vem como passou esse ano. Né? E para a McLaren fica uma pulguinha atrás da orelha que os motores Renault que tem aberto o bico aí em algumas equipes, como a Toro Rosso principalmente. Boa. Estamos nos aproximando do final da prova ali na live e uma sequência ali, né, que chamou a atenção foi que o Hamilton, que passou geral ali com facilidade, realmente não teve como chegar no Kimi. Ele se aproximou, deu uma travada ali de roda que o pessoal até pode acreditar que prejudicou muito, mas vocês acham que a turbulência foi a principal vilã para o Hamilton não passar o Kimi Raikkonen, ou realmente o Kimi segurou a onda bonita ali? Eu acho que na verdade talvez em alguns momentos realmente deve ter acontecido esse problema da turbulência. Eu acho que de certa forma, acho que em termos de aerodinâmica sim, não são iguais, mas eu já tinha ouvido falar que nós tínhamos ouvido falar no começo desse ano de que a maneira como esses carros foram projetados ia gerar uma turbulência para quem vinha de trás, ou seja, a gente já estava voltando o tempo em 2008, que acontecia isso naquela época também, não tinha asa móvel. Eu também fiquei com esse receio, e o engraçado foi ver que o que aconteceu com ele foi praticamente, segundo que disse o Vettel, depois no Grande Prêmio da Rússia, o que o impediu de chegar no Bottas, para que ele tentasse ultrapassá-lo, foi então a primeira vitória do Bottas na Mercedes. Eu acho que deve ter acontecido algo parecido, mas é engraçado a gente ver que em carros de ponta a turbulência gerada entre eles acaba sendo praticamente igual e maior do que as das outras equipes. É um pouco engraçado de ver isso. É uma coisa que até eu estava pensando aqui, é algo meio curioso. Acho que só se a gente pegasse todos os carros e pusessem num túnel de ventos, talvez a gente poderia esclarecer melhor essa dúvida. Eu concordo um pouco com o Rui também. Tem a questão da turbulência, eu acho que também tem a questão dos pneus, né? Talvez um pouco mais desgastados ou não do Hamilton, mas ele estava com o mesmo pneu no final. O Hamilton estava com super macio e o Raikkonen com macio, não lembro. Sim, Murilo. É isso, o Hamilton de super macio, o Raikkonen de macio. Então, até como o Rui falou, você vê que quando o Hamilton não teve muita dificuldade para passar quase ninguém, a não ser no momento que chegou a Ferrari. Como a gente sabe, a Ferrari e a Mercedes têm carros muito mais discrepantes em termos de velocidade e ritmo de prova do que todos os outros. Então, teoricamente, são carros relativamente parecidos em ritmo de prova. Então, a gente pode dizer que o Hamilton acabou encontrando um quase igual na frente e a turbulência realmente atrapalhou. Eu também acho que a turbulência teve um grande peso aí. Além que acredito que o Kimi segurou bonito a onda ali. Eu acredito que ele conseguiu se adaptar bem à situação, colocando o carro no lugar certo para
Não sei se o piloto ele chega a pensar em gerar turbulência para o adversário, mas talvez tenha caído bem a situação nesse exemplo. Vamos falar sobre a situação do campeonato. Já foi decidida. Vocês acharam que a corrida foi monótona por essa situação? Vamos ter mais uma corrida, né, só para cumprir tabela. Mas apesar de que ainda temos o vice-campeonato, né, para ser decidido tanto de pilotos como de construtores. Vocês analisam que foi uma corrida chata, monótona, ou foi legal no que dava para ter sido? Bom, na atual conjectura da Fórmula 1, ela teve bastante ultrapassagem. Foi uma corrida bem legal, foi uma corrida bem bacana. Apesar de que, assim, o título já estava decidido, o vice-campeonato praticamente já decidido também com o Vettel, né? O Bottas, nem aqui nem na China vai conseguir chegar no vice-campeonato. Eu acho que Abu Dhabi tende uma corrida a ser mais xarapinha ainda. Mas assim, Interlagos foi legal. Para mim foi uma corrida nota 8, pode-se dizer assim. Eu também acho uma corrida bastante interessante, porque todo mundo queria ver se por acaso o Vettel ia conseguir garantir o vice-campeonato, até onde que o Hamilton ia conseguir chegar, que por sinal até liderou parte da prova também antes de fazer o pit stop. Foi interessante a gente ver como o Massa também ia conseguir correr sem enfrentar muitas dificuldades. A corrida teve lá seu brilho. Eu também acho que daria nota 8,5. Foi uma corrida interessante de se ver. Eu acredito que foi uma corrida boa, dentro do que ela podia oferecer. Tá vendo enquanto o Hamilton ultrapassa o Verstappen. Acredito que foi uma corrida movimentada até certo ponto. Teve ali no meio do miolo ali que ficou mais monótona realmente, mas também tem a ver com a pista, né? Ela só tem praticamente 2 pontos de ultrapassagem. Talvez 3, então realmente é uma pista que não oferece muita ultrapassagem, e no que ela pôde oferecer acho que foi bacana, principalmente no início da prova. O final ali teve uma emoção em relação à 7ª posição, né, que foi bem disputada, e acho que foi uma corrida bacana. Daria uma nota 8, assim, foi um bom GP do Brasil. Espero ano que vem estar acompanhando pessoalmente. Enquanto vocês acompanham, vou dar uma adiantada no vídeo para vocês poderem acompanhar um pouquinho aqui. Vou deixar na volta 65 de 71, restando 6 voltas para o final. Mitão e roda presa, pessoal. Quem que vocês colocam como os nomes positivos e negativos do GP do Brasil? Vou meu então. Para mim, os mitões foram o Vettel. Ele, enfim, teve uma corrida em que tudo deu certo para ele, para a Ferrari. Ele mostrou que ele realmente queria, pelo menos, ser vice-campeão. Sem contar que também fazia 9 anos que a Ferrari não vencia Interlagos, né? Então, para mim, ele foi um dos mitões. O Hamilton, que apesar de todas as adversidades, ele deu um verdadeiro show. Chegou a liderar partes da corrida e também com o quarto lugar para ele, se não deu pódio, foi honroso. O Daniel Ricciardo, que apesar de outras adversidades até piores do que o Hamilton que ele enfrentou na largada, também foi super bem, chegando em 6º. E o Massa, né, poxa, foi a última vez que um piloto brasileiro correu em Interlagos, pelo menos nessa sequência que a gente conhece, desde o começo dos anos 70. Ele segurou heroicamente o Alonso nas voltas finais e garantiu o 7º lugar. As rodas presas são o Magnussen, que fez aquela grande lambança no começo da prova, o Romain Grosjean, que, assim como o Magnussen, ele também fez essa grande bobagem, também de tirar o Ocon da corrida. O Marcus Ericsson, que ele ficou pedindo o tempo todo no rádio, falando, por favor, Sauber, peça pro Erlain dar passagem, que eu quero passar por ele, como se tivesse alguém logo adiante ali para ele ultrapassar. Que coisa absurda, né, gente? Pelo amor de Deus. Lamentável. E para encerrar, o Lance Stroll, que ele varia bastante o desempenho dele, mas, gente, eu sei que o Stroll ele fez grandes corridas, como no Canadá, como em Baku, sabe? Ele fez grandes corridas, mas nessa, gente, não teve como elogiá-lo. A corrida dele foi apagada. Ele lutou o tempo todo com o Grosjean, ele quase que se estapeu também no final, sabe? Ele desgastou demais os pneus nas frenagens. Ele terminou em último, 2 voltas atrás, desculpa, mas o Lance Stroll, para mim, também merece tudo de roda presa. Vamos lá, então, rapidinho. Mitão, para mim, o Hamilton fez o que fez, foi muito bonito, com o carro que tinha na mão, lógico.
Hamilton e o Massa, né? O Vettel para mim só largou bem e depois fez o que tinha que fazer também. E os roda-presas para mim, os dois pilotos da Haas fizeram corridas horrorosas e prejudicaram a galera aí. E o Stroll que não se encontrou em momento algum no final de semana. Bom, vamos lá. Mitões e roda presa. Para mim, os mitões da corrida de Interlagos foi a corrida de recuperação do Lewis Hamilton, né? A remontada que ele fez. Chegou a liderar a prova. Chegou na quarta colocação. Para mim, o Vettel fez um Sunday Drive, né? Largou bem, partiu por cima do Bottas já na primeira curva. O Daniel Ricciardo também, que teve o azar de encontrar com o Magnussen na primeira curva. Ai, coitado do Daniel Ricciardo. Se eu fosse ele, eu dava uma pancada no Magnussen. Pra mim, os rodas. E também o Felipe Massa, lógico, né? Uma corrida heróica, né? O melhor do resto, pode-se dizer assim, né? Terminou na 7ª colocação, tirando Red Bull, Mercedes e Ferrari, foi o melhor piloto colocado. E pra mim, os rodas presas foram os dois da Haas, a dupla de patetas da Haas. Romain Grosjean, né, tirou o Ocon, perdeu a traseira do carro. O Magnussen não satisfeito em tirar o Van Dorn, quase tirou o Ricciardo também. O Ericsson com a sua perizite aguda, né, que o vírus do Pérez está passando para ele. E falar bem a verdade, ai caramba, eu até esqueci de um outro. Lembrei. Pra mim, o roda presa desse final de semana foi a insegurança em Interlagos, viu? A Sauber assaltada, a Mercedes praticamente assaltada. Hoje teve a equipe da Pirelli que foi assaltada em Interlagos. Tanto é que até eles cancelaram os 2 dias de testes dos pneus em Interlagos. Pra mim, o maior roda presa dessa corrida foi a insegurança no Brasil, pode-se dizer assim. Realmente concordo. Mas vamos lá, rapidamente, para mim os 3 nomes ali foram Hamilton, Ricciardo e Felipe Massa. Acho que foram os melhores do fim de semana. O Vettel fez uma corrida padrão, largou bem, fez uma ótima largada, mas depois disso só manteve o carro. E negativamente, Magnussen, o Stroll, que não fez nada o fim de semana inteiro, perdido. O Ericsson, chorão. E também o Grosjean, que perdeu o carro de uma maneira absurda ali. Quis começar dando um passo maior que a perna e tirou o Ocon, que tinha a chance de fazer uma ótima corrida. A insegurança realmente horrível de Interlagos. Não sei como que não se prepararam para o evento. Tiveram promessas de melhoria na segurança e ainda assim tiveram várias equipes assaltadas, inclusive a mão armada, né? Mas a grande roda presa, além disso, a mais divertida, foi Galvão Bueno não se tocando que a corrida acabava ali. Era a volta 71, ele achando que tinha mais uma volta. Então vou deixar o sobe-som aí da última volta para vocês perceberem que o Luciano Burti avisou que estava acabando a corrida. Então vamos lá. E olha, o Felipe Massa está atrás de uma Ferrari, de uma Mercedes, de outra Ferrari, de outra Mercedes, de uma Red Bull, de outra Red Bull. Aí já cortou pro Vettel, vai ganhar. A corrida dele. Galvão, eu ia destacar Vamos isso. dizer a verdade, em 7º lugar ele está ganhando a corrida dele. Aí, ó. E aí a bandeirada de chegada passando. E aí a bandeirada de chegada. Isso, aí a bandeirada de chegada. Parabéns, Galvão. Esse Galvão. O Galvão deu uma de Pelé, né? Não consegue nem ver a hora da chegada. Falou na minha frente, Rafa. Foi tipo isso, enfim. E aí... Pois é, esse... Pode falar, Rui. Desculpa, só cortando. Tô falando que esse povo da Globo tá se superando, né? O Galvão não percebeu que a corrida teve uma volta a menos do que ele imaginava que ia ter. E lá no... eu tinha sido uma prova noturna também, né? Quem é o nome do outro narrador lá que também pensou que Luiz Roberto. Luiz Roberto também pensou que a corrida tem uma volta a mais. Luiz Roberto é desgraça, cara. Ele devia ser proibido de narrar a Fórmula 1. Sabem quem? Não tem mais uma volta, peraí. E aí a chegada heróica do Massa segurando todo mundo ali. Mandou super bem. Passou ele. Quase que o Pérez passou o Alonso. Isso, mas no fim mantiveram-se as posições.
E tivemos duas imagens bacanas após a prova, que foi o Alonso, né, comemorando, batendo palma, aplaudindo o Massa, tanto após o fim da prova como quando o Massa estava entrando para os boxes, né, que ele deu uma volta a mais com a bandeira verde, né. E vou tentar achar aqui o rádio do Filipinho, que realmente foi uma coisa que nem disse o Galvão, dessa vez corretamente, foi uma coisa bem fora da Fórmula 1, bem emocionante e achei muito legal. Se alguém quiser comentar alguma coisa enquanto eu acho o áudio aqui, podem ficar à vontade. E o Vettel dando o zerinho da vitória. Aí o zerinho do Vettel. Aí, Filipinho... Oh, desculpa, Rafa. Aí o Massa falando em brasileiro, segundo o Burt, né? Falando, mas o Filipinho poliglota. Esse aí não precisa traduzir. Legal. Quero achar do Filipinho agora. Vamos voltando a dentro do limite do carro. Gostosa porque é do último ano. O Filipinho ali. A Rafa. Bonita. Deixando ouvir a voz do Filipinho. Todos entendem. Aqui, achei. Vamos lá. I'm so proud of you, and wherever you go, I will support you. I love you. By the way, I loved your start. Vai, te amo. É muito emocionante, Galvão. Olha, mais uma fora de todos os padrões e me emociona. Eu vi esse menino nascer, tem por ele um carinho especial. E o Galvão vai puxar o histórico de vida, que sabe até o tipo sanguíneo do garoto. Enfim. Até o tamanho da cueca dele, se acusar, ele sabe. Enfim, mas realmente foi um momento bem bacana, né? Ele falou que estava muito feliz pela carreira do pai, que aonde ele fosse correr ele ia acompanhar, ele ia dar o suporte pro pai dele, que a propósito ele gostou muito da largada do pai na corrida, e que ama muito ele, realmente uma coisa que a gente não está acostumado a ver na Fórmula 1, né, e foi muito bacana. O molequinho foi o mitão do final de semana, viu? Parabéns pra ele, viu? E parabéns pra quem teve a felicidade de colocar ele no rádio, viu? Com certeza, acho que foi uma bela aposta. Eu acho que tá certo que não foi algo parecido porque não aconteceu durante essa prova, mas a maneira como ele falou fez lembrar muito também algumas temporadas atrás, quando ele foi correr na Áustria e o pessoal da Globo entrevistou o garoto. Foi muito engraçado também a maneira espivitada dele falar, dele se comunicar. Foi bacana de se ver também. O garoto fala bem. Eu queria agradecer a todo mundo que participou enquanto você acompanha a festa do champanhe no pódio. Queria agradecer principalmente o Will, o Rui e o Murilo pelos comentários muito bacanas de sempre. Queria deixar um abraço para todo mundo que acompanha, para o Luizão, para ele arrumar o Skype, para ele falar da Williams com a gente aqui. E principalmente... Você disse Williams? Estamos sentindo falta. E a próxima live vai ser na segunda-feira, né, às 9 horas, após o GP de Abu Dhabi. Segunda-feira, deixa marcado lá então na sua agenda. E enquanto isso, eu também me despeço. Fiquem bem, fiquem até a próxima. E encerramos com a imagem de Felipe Massa e o Filipinho. A última vez que ele correu de Fórmula 1 em Interlagos. Fica aí a nossa lembrança, nossa homenagem a Felipe Massa. E até a próxima. Valeu, pessoal. I'm so proud of you, and wherever you go, I will support you. I love you. By the way, I loved your start. Vai, te amo. Te amo, te amo. Eu amo todos vocês. Thank you, I love you all. Thank you so much. I love all of you guys. Obrigado a família Massa por mais um lindo momento na Fórmula 1, por mais um momento muito emocionante. Estaremos juntos daqui 2 semanas no Grande Prêmio de Abu Dhabi.
Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, Fórmula 1. Ano que vem, 2 tetras atrás do título de Juan Manuel Fangio. Não se esqueça disso, que tem 5 títulos mundiais. Fique agora com... Valeu, pessoal. Até a próxima. Pensou velocidade, pensou autoctonagem Brasil. Valeu, falou!